nível dos dados do Storm, eu sou o Thiago Pizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 5 de outubro de 2015. Vamos às movimentações do nosso mercado nesta segunda-feira. Então, nós temos aí o gráfico do índice Bovespa, que tem mais um dia de alta, 1,20%. O mercado então avança na direção do topo de setembro, mas já encontra hoje, né, a LTB, que derrubou os preços na metade de setembro. Não há um sinal forte de reversão ainda. A gente deve entender que o mercado deve prosseguir esse movimento de alta, né, enquanto não é um sinal mais forte, mas já encontra uma zona perigosa onde a gente pode ter algum sinal de reversão. A gente não espera que ocorra, que o mercado consiga acelerar e consiga romper o topo de setembro nessa queda. O mais provável, como a gente já vem dizendo, é que o mercado continue desenvolvendo um cenário de congestão entre aqui os 44 mil pontos e os 48.500, 49 mil pontos. Mas, num prazo maior, a gente segue acreditando uma boa possibilidade do mercado ter formado um fundo, tá, para desenvolver no futuro um movimento de alta importante. Só que essa definição do momento que o mercado vai embora vai depender do rompimento deste topo aqui, desde que o mercado não venha romper esta zona de suporte. O farol de sexta-feira a gente mencionou o cenário semanal, onde a gente teve enquadramento aí, de certa maneira, um cenário de fundo reflexo, que dependia da superação da massa da semana passada. Isso aconteceu no pregão de hoje. Mas isso não impede que o mercado venha a desenvolver alguma correção. A gente está falando aí no gráfico semanal de vários meses de prazo, então é completamente aceitável e possível ter uma correção intermediária nesse processo. De maneira geral, vários papéis hoje abriram em gap, mas pouquíssimos conseguiram demonstrar força e ímpeto para dar continuidade ao movimento. Então, a gente tem que ficar realmente bem atento ao pregão de manhã, a gente pode ter uma correção, mas poucos papéis se enquadram no cenário de operações de venda, pelo menos vendas realmente interessantes do ponto de vista do swing trade. A maior parte dos papéis abriram em gap e andaram de lado, a maior parte do pregão estreitando as bandas, o que pode levar a movimentações interessantes, como mais fortes do pregão de amanhã, terça-feira, tá? E temos trades interessantes para o rompimento de estruturas com gestão, né, mais estreitas. No índice, no V15, essa foi a movimentação, o mercado abriu um gap de alta, formou aqui um primeiro movimento, rompeu até com bastante volume. Do ponto de vista de estruturas, o próximo alvo seria esta zona aqui, dos 48.700, praticamente pontos. Tá? Nós tivemos um rompimento com bastante volume, a gente esperou a superação da máxima até para fazer essa operação. O mercado acabou estopando pela média móvel de 9, que nos levou ao loss, começou o dia com loss, e dali para frente o mercado andou de lado, que era o cenário que a gente esperava. Uma vez ocorrido esse loss, o mais provável era o mercado ficar andando de lado entre este topo e a abertura, talvez se definindo com uma movimentação mais no final do pregão. O mercado passou a maior parte do tempo oscilando próximo da mínima, que estabelece de certa maneira, é um indicativo dos gráficos que o mercado queria romper para baixo, mas esse rompimento não aconteceu. O pregão de amanhã é outro pregão, e a gente aguarda então o rompimento desse suporte ou dessa resistência para dar um drive aí para o nosso mercado. Mas há espaço para correção, né? A gente repara que a gente está bem distante da região de 200 aqui do MV15. Então uma correção trazendo os preços para essa região não afetaria um viés um pouco mais amplo de alta, num prazo um pouco maior, né? E aliviaria aí esse estado de sobrecompra do mercado. Mas vamos esperar o mercado oferecer algum sinal. No mercado americano, o índice Dow Jones subiu forte, alcançando o topo ali de setembro, não há sinal de reversão algum, então a expectativa segue sendo altista. O S&P 500 futuro também subiu, mas aqui a gente tem um pouco mais de espaço para o mercado alcançar o obstáculo da resistência de 1998. Então, a expectativa segue sendo altista. O dólar, a gente já imaginava, né, que o último pregão em diante, o
o dólar iria se comportar de forma um pouco mais errática, representou aí um dia de queda, 0,70, mas que não gera nenhum tipo de sinal para compra ou para venda, que até poderia pensar numa compra por correção, essa contração se o mercado superasse a máxima, já a gente está bem próximo do suporte, mas não me parece um cenário lá tão interessante. É melhor a gente continuar focando só no intraday, tá? nesse período aí de contração. No intraday do dólar hoje, no WDOX15, reparem que o mercado abriu um redução de baixa, abaixo do linha d'água, testando o fundo aqui de 25, que era uma zona de alvo para esse movimento de queda. Os preços seguraram ali. Tivemos, depois da primeira hora, o rompimento da linha d'água, esse rompimento foi confirmado, né, então gerou trade pelo metro piso, né, e essa operação foi rapidamente estopada também pela média móvel de 9. Aqui é um rompimento aceitável dentro do modelo pelo metro piso, mas não ideal, né, que compete com a média móvel de 21 dias. O único motivo pelo qual a operação era aceitável é porque o volume do rompimento da linha d'água foi alto e houve um acionamento. Né, mas fora isso, realmente o fato de estar em cima da média móvel de 20 períodos, em cima dos fundos anteriores, não era lá um bom sinal. A gente até ficou pela expectativa de talvez o rompimento da mínima do dia como um ponto de entrada, mas o mercado rompeu uma perna um pouco já dentro de uma perna, né? O mercado estava um pouquinho esticado, não houve a confirmação pela perda mínima e o dólar acabou voltando para cima. Agora a gente ajusta o suporte para cá, 3.927 é suporte, e a resistência fica mais próximo aqui em 3.980. E o juro testa aqui esse fundinho anterior, tem um candle até simpático para um movimento de alta, a relação risco possível retorno é interessante, poderia até ser trabalhado no trecho na ponta compradora aí, mas esse sinal seria bem mais interessante, muito mais interessante se houvesse o volume no candle de hoje. Olhando os papéis, a Vale seguiu subindo e agora testa a média móvel de 21 períodos, deixa um candle de pequena amplitude, a gente pode ter uma movimentação forte para cima ou para baixo no pregão de amanhã. Candles de pequena amplitude tendem a gerar candles de boa amplitude, mas é sempre bom nesses casos, quando as coisas não estão bem alinhadas, no caso da Vale, para buscar operações pelo intraday. Mas pelo gráfico diário a gente poderia pensar na operação de venda pela perda mínima de hoje, quando está realmente acima dos 15 e 10. Mas não parece a operação mais interessante, Vale 3 estaria aparentemente mais interessante para um cenário como esse, mas melhor não. A Petrobras, esse gráfico fica um pouco mais interessante, porque a Petrobras cumpriu um movimento de alta até a resistência aqui dos 8,15, forma um candle mais significativo de reversão, então uma amplitude maior, o volume acima da média, a tendência de baixa é muito clara, então aqui a gente poderia buscar uma operação de venda pela perda mínima. Esse trade já acho que vale a pena, trabalhando com o stop idealmente acima aqui dos 8,26, 8,27, já está bem melhor quadrado. PTR3 faz um sinal parecido, mas a PTR4 me parece mais interessante e a gente sabe que a PTR4 está se comportando melhor para cenários baixistas. No setor de cirurgia, a Gerdau faz um movimento de alta hoje, até a gente poder pensar em cenário de gap full ou barra de ignição, mas o volume não é significativo para isso, então melhor ficar de fora. Melhor que a Goal, melhor que a Gerdau, acho que é a Goal. A Goal é um gráfico interessante, que tem condições de se aproximar da média móvel de 21 períodos, então mais que a Gerdau, pode gerar até um cenário de day trade. Hoje a gente até teve um cenário aqui, do rompendo desse primeiro movimento, teve um bom volume que ele não rompeu, e o mercado chegou a evoluir aí uns 2,6%. Setor bancário, Bradesco, o candle de hoje acaba naquele viés mais baixista, forte, pelo fato do mercado estar consolidando abaixo do suporte que eu fiz aqui em 23,15, R$23, mas também não melhora tanto assim o cenário. A gente já tem um candle feio, com sombra superior, o zigue-zague ainda descendente, a perda da linha toda separada com um trade de correção a favor da venda.
mas o fato de a gente ter esse gap, esse candle forte, né, negando esse movimento de queda, abertura em gap hoje, sugere melhor ficar de fora. O mercado, nessa última semana e meia, principalmente, de maneira geral, tem ficado pouco negativo para operações. Melhor enquadrado, funcionário de venda com correção seria Itaú, porque Itaú consegue bater aqui na resistência em 29. Mas não sei, a minha impressão é que ainda tem espaço para subir, para testar melhor essa zona de resistência. Então eu me sentiria confortável em abrir uma operação de venda, né, porque vale a pena essa zona de resistência. Eu prefiro continuar comprando papel e se for buscar operações, focar no intermediário. Você vê que vários papéis vão ter fechado assim no intraday. Então, tem um suporte em gap, com 3 testes, comprando suporte para baixo, para poder levar algum trade amanhã. Sendo que a média móvel de 21 períodos já está dentro dessa conversão em gap. Isso é algo que a gente vê em vários papéis, então isso pode levar a trades interessantes. Banco do Brasil, do setor, é o papel mais interessante. Fica um pouco parecido aí com a Petrobras. A gente tem o teste do fundo anterior aqui de setembro. O mercado já fez um bom movimento de alta. O impacto desse gap full acionado para mim já foi entregue aqui para os preços. Então a gente poderia ter uma venda pela perda da mínima. Mas não parece um sinal tão forte quanto o de Petrobras. Petrobras não parece estar mais interessante. Aqui eu ficaria bem atento ao cenário do tradeado. Outros papéis que vale a pena a gente olhar. BOVA 11, né, esse candle pequeno, em gap, pode até ser considerado um bebê abandonado. Perda mínima para poder levar o fechamento, se gap é um trade interessante. Focaria no intraday. DTEX está rompendo um topo anterior, que seria um pivô de alta, mas teve baixo volume nesse rompimento. Se fosse para buscar uma operação, a gente teria que trabalhar ela para a operação máxima, idealmente com um stop baixo dos R$6. Elite 3 viu vários sinais que não estão lá tão interessantes. Gartner até chama atenção, mas não tem todas as características para permitir a operação. Elite 3 também rompe uma resistência, mas não mostra muito volume, baixa na média móvel de 200, não está mais interessante. O seu par Elite 6, esse gráfico já fica bem mais interessante, a gente tem o rompimento da zona aqui dos 9 e 10, com gap, o volume melhor, simetricamente o papel também está mais livre para conseguir um movimento de alto risco dos 10 e 60, mas acho que está um pouco distante da média móvel do último período, o volume não é tão forte assim, vamos comecei a buscar essa entrada, mas merece acompanhamento intraday de terça-feira. STC3, aquele trade que a gente achou que valia a pena, pela superação dessa máxima, já entregou um bom movimento e agora a gente vê um candle de indefinição, flertando com reversão, totalmente fora das bandas, que poderia levar a um movimento corretivo. Mas de novo, não tem lá muito volume, não está em cima de uma zona de resistência conhecida, então não seria o caso de buscar operações de swing trade, assim, de olhar o carinho no intraday, então buscar aí uma oportunidade de venda. Hipermarcas nos chamou a atenção na sexta-feira, com uma potencial compra pela superação da massa da compra na sexta-feira, considerando que o mercado ia rompendo aí uma convenção para cima de uma zona de fundo importante no longo prazo. Então no semanal já havia dado um sinal de compra na semana passada, agora vai dando continuidade, de sinal por estar rompendo essa resistência, estaria, né? Só que a gente repara que hoje o mercado abriu em gap, não conseguiu executar a operação de compra, porque a gente não para romper o preço, deixa uma margem pequena. No final das contas, a forma como o candle fechou mostra que o papel não teve adesão a esse rompimento, né? E isso abre espaço para o papel voltar para dentro da congestão. Não significa que o papel não possa ter marcado como de longo prazo, mas é bem possível que o mercado volte para dentro. Então, hipermarcas merece acompanhar o emprego de manhã, boas chances de ir para baixo. Se for para cima, provavelmente vai congestionar aí no movimento meio que dia, para depois engrenar no movimento de alta. O IBR3 me chamava a atenção ontem, parecia ter marcado um fundo, portanto tinha boas chances de tentar buscar o topo anterior aqui em R$4. O movimento
está acontecendo, percebe que o papel fechou num gap, fechou no candle de força, mantendo o gap aberto, tem bom volume. Também aqui pula uma entrada, né, com limite não exagerado, né, mas poderia se buscar novamente o sinal de entrada pela superação da máxima de hoje, já que a gente teria um cenário de gap de fuga. Agora a IBR4 também se enquadra no cenário. Até parece mais interessante o IBR4 agora. Ela fechou com um sinal mais forte para gap de fuga. Então pode ser trabalhado com a principalmente no IBR4. Range 3 acionou a máxima sexta-feira, a ideia era finalizar um processo corretivo em cima desse suporte de 24, que era mais recentemente. Boas chances para o papel agora acelerar um movimento de alta no busca dos 29 e 30. O candle de hoje pode, de novo, ser considerado um novo sinal de entrada pela superação da sua máxima, como se fosse um gap full. O mercado abriu o gap, fechou o gap, né, no intraday, digamos assim, mas o corpo está distante do outro. Este corpo está distante deste. Então a gente pode mostrar isso aqui, o sinal de gap full. A gente não está tão distante da média móvel de 20 períodos. A simetria é positiva. Então um gráfico que com certeza é interessante. A SLED estabeleceu uma tendência de alta, né, a gente acompanhou isso. A gente pode ter tido uma entrada na superação dessa máxima ou buscar uma entrada na superação da máxima nesse candle também, pensando nos cenários de gap full. Não foi acionado, o papel vem andando de lado e o candle de hoje, depois de ter tocado a média móvel de 20 períodos, fechou próximo da máxima com bom volume. Então a gente poderia buscar aqui um trade de correção por contração, mas como a gente está muito próximo dessa zona de resistência, o melhor seria esperar o rompimento dessa resistência para ver se buscar uma operação. Então a gente monitora o papel, mas o ideal é operar na contra no rompimento dessa resistência de 26 minutos. O pregão de hoje também foi destaque. PSS3 puxou forte e acabou atingindo a resistência pelo 65. Não há sinal de reversão ainda, mas o setor chamou a atenção. PSS3 movimento forte, Sula 11 também movimento forte. Abriu gap, conseguiu sustentar esse gap aberto ao longo do pregão. Ainda não alcançou a resistência, portanto há boa chance desse movimento continuar no pregão de amanhã em busca dos 19,50, talvez surgindo aí uma oportunidade para algum tempo. Esses são os papéis que mais chamaram a atenção. Em termos de day trade já foi ruim para nós. Eu mencionei aqui o trade no futuro, acabamos consumindo aí R$1.000. A gente buscou uma operação em Braskem. Braskem abriu um gapzinho de alta, não sustentou, rompeu a linha d'água com uma barra elefante, tinha bom volume de resultado no dia, tinha bom volume da barra elefante, a gente buscou o trade então, usando o argumento da barra elefante, a gente acabou sofrendo stop pela média móvel de 9. A gente não jurou para a gente fazer uma reentrada, de certa maneira estava contra o viés, o pregão não estava favorável na retomada das vendas naquele momento, e foi uma decisão acertada. Então, nós temos aqui em Braskem e Sangue 11. O setor bancário no intraday, isso o dia parecia mais forte de todos os papéis do setor. Sangue 11 tinha melhor formação, rompeu o primeiro movimento com volume, um dia de fundo projetado alto, a gente fez a operação aqui, a gente acabou sofrendo swap pela média móvel de 9 também. A partir daí, julgou que melhor era não buscar mais nenhuma operação de dia, sentiu que o mercado não estava legal, então ficamos de fora. Então, mais um pregão ruim, mas o consolidado ainda nos deixa num lucro substancial. E vamos torcer para que amanhã o pregão seja melhor. Eu acho que de operações era isso que valia a pena mencionar.